Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesta noite. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Para você que está chegando agora, meu cordial boa noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. À medida que você for chegando, vai dando oi para que eu possa te identificar. Boa noite, Flaviana Araújo, Ailton, Aires, Bruna, Gabriele, Giovana. Que Deus continue abençoando. Tem mais pessoas ao vivo, mas ainda não se identificou. Eu quero pensar com você nessa noite hoje sobre uma nova identidade. A nova identidade do cristão. Portanto, meus amados, o texto para a mensagem de hoje dá um tema a uma nova identidade. O texto para a mensagem de hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 19º versículo. E nos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocaram o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo
lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Senhor, nosso Deus e Pai, em cuja presença eu me coloco diante de Ti com perdão dos meus pecados, para Te agradecer, ó Deus, por esta palavra a nós revelado nesta noite, que não fale eu ao Teu povo, mas o Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do Teu servo, fala contigo e esteja falando ao Teu povo nesta noite e a todos quanto ainda hão de acessar essa live. Que o Senhor conduza, Senhor, a Tua palavra ao coração do pecador. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a transformação na vida de Saulo, tornando-se o apóstolo Paulo, é um dos grandes exemplos de conversão na palavra de Deus. Saulo tinha dupla nacionalidade. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, uma província romana, conforme diz a palavra de Deus em Atos capítulo 21, versículo 39, que diz assim: mas Paulo lhe disse, na verdade que sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Olha só, sendo filho de judeu, diz a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, que ele foi circuncidado ao 8º dia, que é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Queridos, isso permitia que Saulo tivesse duas identidades, uma identidade romana e outra judia, e por isso conseguia tanta autoridade entre os judeus como os romanos. Mas essa dupla identidade foi revogada quando precisou assumir a sua nova vida, seguindo a Jesus Cristo como cidadão celestial. Diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a salvação, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, Jesus conhecia Saulo e o chamou pelo nome para mudar a sua história. Em Atos capítulo 9, versículo 4 e 5, vai dizer que, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E com isso, meus amados, assim como Paulo, muitas pessoas tentam viver uma vida dupla, com uma dupla identidade, sabendo que Tiago capítulo 1, versículo 8 vai dizer que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, quando nós conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos um novo nascimento, nós nascemos de novo, e a nossa vida é transformada pelo poder do Evangelho. Diz a palavra de Deus, em João capítulo 3,
do versículo 3 ao versículo 7, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Queridos, e esta duplicidade é substituída pela integridade da palavra de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. A minha primeira pergunta da noite para a nossa reflexão: uma pessoa pode mudar a sua personalidade? Isso é só para você refletir. Uma pessoa pode mudar a sua personalidade? Eu quero refletir juntamente com você como a identidade de Saulo foi transformada no homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ok? Vamos juntos. A primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, do versículo 1 ao versículo 9, fala sobre a velha identidade de Saulo. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esse esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Queridos, Saulo odiava os cristãos, Saulo odiava os crentes, Saulo odiava o povo de Deus, e tudo isso Saulo fazia em nome de um sistema religioso, porque o que o sistema faz é causar ódio nas pessoas. Queridos, diz o versículo 1 e 2 que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o que é que ele fez? Diz o versículo 2 que ele pediu cartas para Damasco, simplesmente para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita chamada cristianismo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos
a Jerusalém. Mas um encontro com Cristo transformou a sua vida para sempre. Olha o que diz do versículo 3 a 9. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouviram uma voz, mas não viram ninguém, não viram nada. Quem falava, de onde vinha essa voz, ficaram sem saber de nada. E diz o versículo 8 que Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, também não via a ninguém. E foi preciso que alguém o guiasse pela mão e o conduzisse até Damasco. No versículo 9 diz que ele esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Meus queridos, quero dar aqui algumas informações sobre a vida de Saulo, antes mesmo de conhecer Jesus. A família de Saulo. Saulo era filho de judeus, conforme diz a palavra de Deus em Atos capítulo 22, do versículo 25 a 29. E diz assim: E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcançarei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tribuno o tinha ligado. A outra coisa que eu quero destacar de Saulo é que, sobre os estudos, a formação acadêmica de Saulo, Saulo diz que ele aprendeu com Gamaliel, um dos maiores filósofos da história, um grande sábio das Escrituras. E diz o livro de Atos, capítulo 22, versículo 3, diz assim: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Uma outra coisa que eu quero destacar sobre a vida de Saulo é sobre a sua religião. Diz o texto que ele era judeu zeloso. Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quero também falar sobre o caráter de Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 6 diz assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E eu quero também falar sobre o temperamento de Saulo, enérgico,
Diz a palavra de Deus no capítulo 9 de Atos, versículo 1, que respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Era um homem enérgico. Saulo era cego e não sabia. Versículo 8 e 9. Atos 9, versículo 8 e 9 vai dizer assim: e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. E este teve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Meus queridos, é algo interessante, porque diz a palavra de Deus que ele ficou 3 dias cego, não comeu e não bebeu, mas estava orando. A religiosidade de Saulo, juntamente com o seu ego, o cegavam para não ver Deus nem as pessoas. Somente quando conheceu verdadeiramente a Cristo, a quem perseguiu, pôde ver que estava errado e que precisava de uma mudança em sua vida. Atos capítulo 22, versículo 4 diz assim: e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisão tanto homens como mulheres. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua história. Jesus quer transformar todo o teu ser. A segunda coisa que eu quero destacar aqui nesta noite é a nova identidade de Paulo. No capítulo 9 de Atos, do versículo 10 ao 19, vai dizer assim, ó: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então olha, Saulo ficou cego 3 dias, não comeu, não bebeu, mas já começou a orar, já estava orando. Versículo 12, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Meus queridos, Saulo passou a ser chamado de Paulo após o seu envio como missionário. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. E servindo ele ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra
a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram como sinal de que a sua vida foi totalmente transformado, conforme diz o versículo 9 do capítulo 13 de Atos. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Meus amados, algumas informações sobre a nova identidade de Paulo. Primeiro, a família, a igreja como família de Deus. Diz lá em Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. A nova formação, não acadêmica mais, mas teológica, a palavra de Deus. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Qual é a sua nova religião? Agora não é mais fariseu, não é mais judaizante, agora é cristão. A religião dele agora é Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 vai dizer assim: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Porque o maior tesouro do homem, meus irmãos, do ser humano, é ser servo de Deus, é servir a Cristo. Saulo está dizendo aqui, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Uma outra coisa que eu quero destacar sobre a vida do apóstolo Paulo é o seu caráter transformado. Diz Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Ou seja, de perseguidor passou a ser perseguido. Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Uma outra coisa que quero destacar aqui nesse momento, eu quero destacar aqui é o temperamento de Saulo. Passou a ser um instrumento de Deus. Como o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e como perante os filhos de Israel, pois eu mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Queridos, Paulo teve os seus olhos espirituais abertos, diz o versículo 18 do capítulo 9 de Atos. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ou seja, e se tornou um homem cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 9, versículo 7. E diz que Ananias foi, e entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Meus amados, a vida de Saulo teve uma nova identidade. Foi marcada por Cristo, que o transformou em um grande homem de Deus, em um grande missionário, entre um grande apóstolo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus quer te dar uma nova identidade. Jesus quer transformar você em um homem, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem de Deus, uma adolescente de Deus.
Jesus quer mudar a tua história. Ele quer dar uma nova identidade. Jesus pode transformar uma pessoa totalmente, meus queridos, por completo. Meus queridos, eu quero concluir a minha reflexão de hoje dizendo que o perverso Saulo, que atormentava a vida dos cristãos, foi transformado no apóstolo Paulo, que passou a ser perseguido por seguir o evangelho de Cristo. Aparentemente sua vida piorou, mas na verdade melhorou muito, porque tinha a presença de Deus em sua vida. Eu cansei de ouvir pessoas olharem para mim e dizer assim: quando você não era crente, você era assim, você era assado, você tinha isso, você tinha aquilo. Agora você não tem nada, é engano seu. Eu tenho Jesus, o maior tesouro do mundo. O maior tesouro do mundo é ter a salvação em Cristo Jesus. Isso é o maior tesouro que o ser humano pode ter. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer, essa palavra me chama muito a atenção, que ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus queridos, palavra abençoadora. Houve uma mudança de hábitos. E a mudança de hábitos não é algo fácil. Mas com a força do Senhor, isso é possível de maneira extraordinária. Pois não se trata apenas de mudanças de práticas, mas em toda a essência do ser, tornando-se uma nova criatura para Cristo Jesus. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Deus, Ele nos conhece exatamente do jeitinho que nós somos, e Deus quer mudar para sempre nossas vidas. Em Isaías capítulo 43, versículo 1, vai dizer: mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Você é de Deus. Nós somos de Deus. Deixa Jesus mudar a sua vida, meu querido, minha querida. Deixa Jesus te dar uma nova identidade. Deixa Jesus mudar a tua história. Porque você é de Jesus. Você é de Jesus. É a palavra de Deus que está dizendo isso, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu, diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero mandar aqui, antes de orar, o meu abraço a Flaviana Araújo e família, ao Renato Alves e família, Cidinha e família. Tá dando aqui boa noite, a paz do Senhor. Bruna, Rafaela, que Deus te abençoe, minha filha. Anderson Mateus, que Deus te abençoe. Flávia Tavares, que Deus te abençoe. Minha linda namorada Rosemary Rodrigues Fontes, Deus te abençoe. Flaviana tá aqui mandando aqui uns bonequinhos aqui engraçados. Irmão Agostinho Inácio, boa noite, meus amados. A paz do Senhor, meus queridos. Um forte abraço a todos. Enéas Araújo, meu grande amigo lá da Central de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.
Rose Martins, que Deus te abençoe, você e essa família linda que Deus te deu. Permita-me orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco, Deus, diante da tua presença com perdão dos meus pecados, para te agradecer, ó Deus, pela vida das pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, pela vida da Rose Martins, do Enéas, do Augustinho, Pai, pela vida da Flaviana, do Ailton, da Rose, minha esposa, da Flávia, do Anderson, da Bruna, Senhor, do Aires, Gabriela, Cida, Renato, Giovana, também a Leia, o Ismael, os filhos, ao Renato. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam ao vivo e aqueles que ainda vão acessar essa live, seja ricamente abençoado com esta palavra. Deus abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, abençoa, Deus, aqueles que vão acessar essa live, abençoa, Deus, a tua igreja, Senhor, não só em Perdigão, mas no mundo inteiro, Pai. Dai-nos uma semana abençoada, Pai, que tenhamos uma semana de vitória. Livra-nos, ó Deus, do homem mau, do homem violento, do homem sanguinário. Visita aquele que está no leito de hospital. Visita, Senhor, ó Deus, Pai, aquele que está enfermo. Ó Pai, visita aquele que está encarcerado, meu Deus. Visita, Senhor. Traz libertação, ó Deus, para aquele que precisa. Muda a história dessas pessoas, conceda-lhe, ó Deus, uma nova identidade. Muda a vida dessas pessoas, meu Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos uma boa noite e medite nessa palavra. Medite nessa palavra. E se essa palavra falou ao seu coração, mande ela para os seus contatos. Publique ela. Mande. Curta as nossas redes sociais. Vai lá no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Siga a nossa página no Facebook. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Beijo.